Rua Israel Pinheiro, em Governador Valadares, uma das mais antigas ruas da cidade, traçada antes mesmo de Valadares se tornar um município. Rua longa que começa no bairro Vila Bretas e vai até o bairro Universitário no Campus 2 da Univale. Corta o centro da cidade e é considerada uma das mais movimentadas, com intenso trânsito e variados comércios. Para saber um pouco mais sobre a Rua Israel Pinheiro, fui até o museu procurar algum registro. Encontrei relatos em alguns livros: Memória de uma Cidade, de Ruth Soares, Frutos de uma Figueira, de Etna de Castro, e Desbravadores e Pioneiros do Porto, de Dom Manuel, de Maria Sinira Santos Neto. Em algumas partes dos livros, relatam a mesma história. A primeira rua da vila foi Prudente de Moraes, e foi a partir dela que Serra Lima traçou outras ruas costeadas por ele mesmo. O distrito passou então a se distanciar do rio e a venda de lotes aumentou muito depois da inauguração da linha férrea. Não se sabe se esse loteamento foi ideia do coronel Aprígio Freire ou de interesse da Estrada de Ferro. Há relatos de que José de Serra Lima desenhou um mapa com 67 ruas divididas em 177 quarteirões, com o cuidado de evitar ruas estreitas e sinuosas. Um total de 300 hectares de área demarcada. A planta foi encaminhada para a capital mineira para ser aprovada. De acordo com a assessoria da Câmara, nenhum tipo de documento foi encontrado de pessoas que sugeriram ou colocaram nome às primeiras ruas da cidade, mesmo porque Valadares ainda não havia sido emancipada. O que alguns pressupõem é que José de Serra Lima, além de ter desenhado o mapa, tenha também colocado nome às ruas, e a maioria delas são nomes de importantes políticos do Brasil. O único documento encontrado foi esse, falando sobre pagamentos de indenizações a diversos proprietários de imóveis para o procedimento de abertura de algumas ruas da cidade, inclusive a Israel Pinheiro. O documento data de 1969, muito tempo depois da rua ser traçada. Você sabe que rua é essa aqui? Rua Israel Pinheiro? Você sabe quem foi Israel Pinheiro? Infelizmente, não sei. Vocês sabem que rua que é essa daqui? Rua Israel Pinheiro. Vocês sabem quem foi Israel Pinheiro? Não sei. Eu já estudei isso, mas eu penso que é um senador. Foi o senador Israel Pinheiro. Que é Israel Pinheiro? Você sabe quem foi Israel Pinheiro? Israel Pinheiro foi governador de Minas, não? Israel Pinheiro foi o governador de Minas Gerais. Você sabe de mais alguma coisa dele, a respeito dele? Eu acho que ele tinha muita ligação com Juscelino Kubitschek, teve muita ligação na época da construção de Brasília. Israel Pinheiro nasceu em Caeté, Minas Gerais. Se formou em engenharia. Foi um político brasileiro e o homem que dirigiu a construção de Brasília a pedido de Juscelino Kubitschek. Israel foi o primeiro prefeito de Brasília em 1960. Começou na política quando ainda era jovem. Foi vereador, senador e governador de Minas. Foi secretário de Agricultura, Obras Públicas, Indústria, Viação e depois superintendente da Vale do Rio Doce, tornando-se o primeiro presidente da companhia após a sua instituição como empresa. Israel se considerava um humanista. Com pensamento positivo, adotou estes rótulos para construir sua imagem política. Um exemplo dessa postura está na construção de Brasília. Os operários da construção da nova capital necessitavam de um local para moradia, pois não tinham condições de comprarem casas ou apartamentos. Israel Pinheiro se responsabilizou a construir as cidades satélites, se comprometendo a criar toda a infraestrutura viária e sanitária, além de toda a estrutura educacional e de saúde, o que era a sua obrigação. No entanto, a administração de Israel Pinheiro priorizou a facilitação de compras de lotes, deixando para o segundo plano o planejamento urbano e social. E isso ele não conseguiu concluir. O sonho do meu pai, para resumir, era realizar tudo aquilo que João Pinheiro não pôde realizar pelo seu falecimento prematuro. Ainda não há muita luz sobre esta figura, que foi uma grande figura na história contemporânea. Ainda tem muita sombra com relação a Israel. Isto é, ainda não se pôde ver toda a dimensão da sua inteligência política, toda a sua capacidade de interpretar o Brasil com uma visão de futuro. E ele não foi apenas
um dos pioneiros da administração planejada, da administração pública planejada, em Minas e no Brasil. Ele foi mais que isso. Ele foi um homem que manteve uma linha de absoluta coerência na sua ação política. Era um homem fora de sério, né? Porque tinha um caráter muito forte, uma dignidade e um poder criativo muito grande. Imaginava coisas de 100 anos para frente, né? E aqui no governo de Minas, infelizmente, não pôde fazer tudo que podia fazer porque não tinha dinheiro. E tinha contra ele o governo militar. Os jovens de hoje devem lembrar que na história do Brasil teve um homem como Israel Pinheiro, um político, um grande político, honrado, que fez tudo com a maior lisura e austeridade. Foi uma importante figura nacional e, por isso, recebeu inúmeras homenagens, como ter seu nome em instituições, escolas, ruas e museus. Teve como pai João Pinheiro. Nasceu em Cerro, Minas Gerais. Foi advogado, deputado e senador, um dos políticos de maior expressão no Brasil, no início do século XX. Outro nome de rua no centro de Valadares, uma pequena rua onde predomina o comércio e algumas poucas casas residenciais. Toninho Coelho conhece muito a história de Valadares e, em uma conversa que tive com ele, ressaltou que alguns políticos importantes do Brasil tiveram fortes ligações com a cidade, que vai além de ter o nome colocado em ruas. São dois nomes muito fortes na história de Minas. E o mais interessante é que o João Pinheiro, que era pai do Israel Pinheiro, ele tinha uma filha em Valadares, que era Dona Cecília Uchoa, esposa do doutor João Uchoa, que era médico da Vale do Rio Doce e que foi médico durante muitos anos. E, coincidentemente, aqui foi o consultório do Dr. João Uchoa, porque isso aqui era da Vale do Rio Doce, e ao lado aqui, onde tem um estacionamento, foi residência do Dr. Uchoa e Dona Cecília durante a vida toda. Fui colega do João Luiz Uchoa, filho, e amigo da família, tanto do Dr. Uchoa, da Dona Cecília e também do Israelzinho Pinheiro. O Israelzinho Pinheiro era filho do Israel, né? Era neto do João Pinheiro e era um deputado federal muito conhecido aqui, inclusive em toda a região, inclusive muito votado principalmente em Conselheiro Pena. Outra pessoa da família do João Pinheiro, que era ligada a Valadares, era o Nelson de Sena, uma das filhas do João Pinheiro, o nome eu não me recordo mais, era esposa do Nelson de Sena, que é também uma personagem histórica muito importante no estado de Minas Gerais. Tanto que aqui em Valadares, em homenagem a ele, ao Nelson de Sena, tem um grupo escolar Nelson de Sena aqui na rua Barão do Rio Branco.